Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje é um dos grandes clássicos da literatura brasileira, talvez um dos maiores. Para mim é o maior, eu fiquei muito encantada quando eu li esse livro. É Vidas Secas, de Graciliano Ramos, nascido em 1892, falecido em 1953. Romancista, cronista, contista, jornalista e político alagoano. Filho mais velho de uma família de 16 irmãos. Ele vai para o Rio de Janeiro assim que termina a escola, o segundo grau. Começa a trabalhar como jornalista lá para 2 publicações diferentes. Até que em 1915 ele volta para o Nordeste porque está tendo uma epidemia de peste bubônica. Eu não sabia que tinha chegado aqui no Brasil, peste negra. E ele perde vários irmãos dos 16 irmãos que ele tinha, né? Então ele meio que volta e fica por aqui de vez. No mesmo ano ele vai se casar pela primeira vez, vai ter 4 filhos, mas 5 anos depois ele vai ficar viúvo. Então ele vai entrar pra política. Ele chega a ser prefeito de uma cidadezinha do interior do Nordeste por 2 anos. E após essa aventura, ele publica o primeiro romance dele e o segundo romance dele no ano seguinte já. Em 1935, ele é preso e fica 11 meses preso no Rio de Janeiro por causa de uma situação que estava acontecendo na política brasileira chamada Estado Novo e a intentona comunista. Eu geralmente aqui falaria mais sobre esse tipo de contexto histórico, mas eu vou fazer o seguinte. No @LiviaMulder, na quarta-feira que eu libero o post de referência do episódio, eu vou linkar um vídeo do Paulo Rezzutti, que fez recentemente um vídeo sobre Getúlio Vargas, que ele conta todo o período que Getúlio Vargas ficou no poder, né? Do Estado Novo até sua morte, e obviamente passando pela Internacional Comunista e também por Luiz Carlos Prestes e tal. Então eu vou deixar esse episódio linkado, tá bom? Para vocês saberem mais ou menos o que aconteceu nessa época e qual foi então o motivo pelo qual a política brasileira estava prendendo pessoas ao léu. Que meio que foi isso que aconteceu com Graciliano Ramos. Ele vai ser preso e vai ser solto sem acusação e sem julgamento, porque a prisão dele foi feita sem prova e sem processo ainda por cima. E mesmo assim ele fica preso 11 meses. Essa experiência vai marcar ele profundamente e vai acabar ecoando em alguns dos trabalhos dele, como Vidas Secas e Memórias do Cárcere. Em 1938 ele publica o último romance dele em vida, que é o próprio Vidas Secas, e em 1945 ele entra para o Partido Comunista Brasileiro, vindo a falecer depois, em 1953, de câncer no pulmão. Logo após a sua morte, a família vai trocar de editora, né? Acho que era o Editora Olímpio, se eu não me engano, pelas minhas pesquisas, e muda para outra. E nessa outra ela vai continuar publicando outros livros, só que agora, obviamente, póstumos, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos começar sobre Vidas Secas. Primeiro de tudo, eu já vou deixar muito claro aqui sobre o fato que, ao terminar esse contato com esse livro, para mim ficou muito claro que esse é o melhor livro que eu li na minha vida inteira, tá? Eu tenho 38 anos, eu leio muito, eu leio desde muito pequena, e para mim esse é o melhor livro que eu li durante esses meus 38 anos de vida. Será o melhor que eu vou ler pro resto da minha vida? Não sei. Mas isso aqui realmente, senhoras e senhores, isso aqui não é algo comum. A obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, não é uma obra ordinária. Não é algo que você encontre numa produção literária comum. É algo realmente muito além. Muito, muito além. E para mim, por isso que eu falo que é o melhor livro que eu já li na minha vida. Necessariamente não é meu livro favorito. Eu me emocionei em um momento do livro, né? Não criei tanta conexão assim. Mas essa que é a beleza desse livro. Esse livro, ele vai além da forma. Ele é uma obra tão absurdamente bem executada, tão absurdamente impecável, que ele vai além de sua forma. Isso aqui, eu até falei pro André um dia desse, eu falei assim, isso aqui era para estar sendo exposto em museu. Ó, aqui tem um Monet, aqui tem um Da Vinci, aqui tem um Vidas Secas de Graciliano Ramos. Gente, é sério, isso aqui era para estar sendo exposto em museu. Isso aqui era para ser obrigatório a leitura de todo e qualquer brasileiro. Isso aqui, é sério, isso é uma obra
única, única, única. É a coisa mais perfeita que eu já li na minha vida. Assim, é uma construção. Nada está. Existe, pode ser corrigido, porque é impecável isso aqui. A narrativa, a construção, os personagens, o desenvolvimento da história, as temáticas, tudo é tão incrivelmente fantástico que eu fiquei em choque. Eu fiquei muito, muito chocada quando eu li esse livro, que para mim, sim, é não só o melhor livro que eu já li na minha vida, como o melhor livro que a literatura brasileira e mundial pôde me dar, assim. Eu realmente acho que isso aqui é, assim... Isso aqui para mim, recebe o nome de obra-prima, sabe? Então, a partir deste momento, eu vou ter sempre como benchmark, né? Como aquilo a ser superado, Vidas Secas. Então, a partir do momento que eu virar para vocês e falar assim, nossa, esse livro é muito bom, é porque acima do livro que eu falar, vai existir Vidas Secas. Então, ele vai estar próximo de Vidas Secas, dentro da minha concepção do que é bom. E esse livro é sensacional. Sensacional. É uma coisa, assim, realmente assustadora. Eu não tinha lido esse livro na época da faculdade, da época do vestibular. Eu lembro que eu acho que ele era VUNESP, o Unicamp, e eu fiz FUVEST e o FUSCAR na época. Então, eu não li esse livro. Eu lembro que eu tive aula dele, porque, né, classicão. Mas foram outros livros que eu li na época. Por sinal, eu li Machado e tal. E, meu Deus, eu devia muito ter lido esse livro, gente. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Você encontra ele em... Eu falei que eu não ia fazer propaganda do serviço da Amazon, mas você encontra ele para ler, para ouvir no audiobook do Audible. E a minha versão é uma versão do Clube de Literatura Clássica, que eles lançaram uma versão com todos os romances do Graciliano em um livro só. E Vidas Secas é um livro... É muito curtinho. E, caraca, que coisa estupenda, estupenda. Fabuloso é um apelido carinhoso para esse livro. Eu não sei descrever. Eu queria muito ser boa com palavras para poder descrever o quanto esse livro é fantástico, o quanto esse livro é irreparável. E eu acho que realmente devia ser enquadrado e botado no museu isso aqui. Que realmente é obra-prima, obra de arte, obra que vai, mais uma vez, além da forma literária, que transpassa as outras artes. Para mim é isso, Vidas Secas. Ele é o que a gente chama de romance desmontável, que foi um termo cunhado para definir especificamente esse romance. Ele é um romance cuidadosamente social. Por que cuidadosamente social? O Graciliano, ele vai começar a escrever a gênese desse romance, que é um conto de uma cadela chamada Baleia, assim que ele sai da prisão, né? E ele começa, então, a escrever Vidas Secas ao longo do tempo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre este capítulo em si, mas ele começa, então, a desenvolver realmente o romance, e ele, devido à sua experiência prévia na prisão e devido a algumas ideias políticas que ele tem, ele quer escrever um livro que vá refletir, sim, aquilo que ele acredita, mas que não seja panfletário. Ele deixa isso muito claro, porque ele vai falar em Vidas Secas sobre fome, sobre miséria, sobre fascismo, desigualdade social, luta de classes, luta entre classes, né? Mas ele resolve utilizar todas essas temáticas com muito tato, de uma maneira muito orgânica, porque ele não queria que parecesse panfletário. Aliás, o Graciliano Ramos, pelo que eu estava lendo, ele se importava muito com a opinião alheia. Muito. Tanto que quando ele vai escrever esse conto, chamado Baleia, que é baseado num cachorro que ele conheceu na infância dele, que é uma coisa que a gente vai ver, ele escreve muito sobre a infância dele, sobre coisas que ele conhece, né? Tanto que ele vai escrever Memórias do Cárcere, devido ao período que ele fica preso e tal. Ele vai pegar esse conto, ele não acha que é um conto bom, ele manda mesmo assim pro jornal, porque ele precisava de grana, né? Mas ele também pega e manda para outros autores amigos dele, porque ele queria opinião, ele manda até para um tradutor dele, que ele queria opinião e tal.
E todos voltam falando que é muito bom. Um deles volta até falando assim, cara, eu até me emocionei. E aí ele pensa assim, nossa, será que eu fui muito piegas, então, nesse conto? Porque ele tinha ele se importava muito com a opinião alheia e, ao mesmo tempo, ele queria fazer algo muito orgânico. Ele não queria pesar a mão em nada, né? E aí, depois desses elogios, ele resolve desenvolver o romance e ele vai fazendo assim, ele vai escrevendo pequenos contos soltos. Ele fala assim, então vamos escrever quem são os donos da baleia, né? E porque naquela época não se chamava tutor nem pai de pet. Então, quem são os donos da baleia? E aí ele vai começando a escrever esses contos, né? Um chamado Cia Vitória, outro chamado Fabiano, outro chamado Menino Mais Velho, outro chamado Menino Mais Novo, o Cárcere, a festa e assim vai. E esses contos, eles são contos sobre a mesma galera, sobre aquele panteão de personagens que ele cria, mas são contos que são soltos. E ele escreve fora da ordem. No final, que ele vai, então, organizá-los em 13 contos, sendo que o primeiro é o Mudança e o último, A Fuga. Esses dois são os únicos contos que precisam ser respectivamente lidos nessa ordem. Então, Mudança tem que ser o primeiro, Fuga tem que ser o último. Os outros contos você pode ler na ordem que você quiser, tá? Porque é por isso que eles chamam de um romance desmontável. Ele é um romance que ele bebe muito. É um romance modernista, isso é muito claro, né? Ele é um romance modernista, ele bebe no naturalismo, ele bebe no regionalismo, ele vai influenciar diversos autores ao longo das décadas, inclusive Itamar Vieira Júnior, né, do Torturado. E é óbvio que isso aconteceria porque é impossível uma obra deste cacife ser lançada e não simplesmente influenciar outros criadores depois dela. Ele é um livro, como eu posso dizer, brutalista. Eu sei que brutalismo não é a melhor palavra, porque brutalismo, na verdade, é uma escola arquitetônica, né? É um estilo arquitetônico. Mas é isso, ele é ele é cru, ele é árido, ele é seco, ele é conciso, ele é direto. Aliás, o Guimarães Rosa, ele escreve muitas cartas, e tem uma carta que ele fala assim, eu escrevi um livro sem paisagem, porque é isso, é tudo seco, é tudo, né, bruto, brutalizado, duro. Enquanto eu estava lendo, a impressão que eu tinha é que aquelas pessoas não eram pessoas, eram homúnculos feitos de barro seco, sabe? E é muito louco, porque ele tem essa coisa que pouquíssimos autores têm, que eu admiro profundamente, que é a capacidade de descrição concisa e sem ser verborrágica, né? Então ele descreve, você consegue ver as cores, você consegue ver as texturas, você consegue sentir a temperatura das coisas dentro desse livro, e é um livro minúsculo e tudo é muito rápido, conciso e seco e quase falta coisas ali. Porque é assim que a vida dessas pessoas, desses personagens, olha, eu não tenho, mais uma vez, gente, eu não tenho palavras para descrever. Pelo amor de Deus, peguem esse livro para ler. Eu tô implorando para vocês. Porque, cara, não tem como você descrever isso. É como se eu estivesse tentando descrever. Isso, uma obra de arte, é impossível. Falta palavras, tem coisas que você tem que ver, sentir, ler. Entendeu? É isso. É impossível descrever. O que eu tô tentando passar aqui para vocês é 1/1000 da genialidade que esse livro é. É 1/1000, gente. É o melhor, mais uma vez, o melhor livro que eu já li na minha vida. Isso aqui é fora de série. Enfim, eu tô há um tempo falando sobre isso e ainda não tem nem a sinopse, né? Basicamente, a sinopse é a história dessa família formada por Fabiano, o pai, sim, a Vitória, a mãe, menino mais velho, menino mais novo e Baleia, a cachorrinha, que, por sinal, é a única criatura que Graciliano Ramos escreve com diminutivos, né? É a única criatura em toda a história que Graciliano Ramos escreve com uma riqueza de sentimentos de vida, né? Então é a cachorrinha, a cadelinha, a patinha. Ele desprende um carinho muito grande para esse personagem, e é um personagem que realmente cria essa história, um personagem que toda a história é criada ao redor dela. Então, essa família, ela é uma família de retirantes do Nordeste, que está fugindo da seca,
E depois que eles conseguem um local para ficar, eles vão passar por situações que vão mostrar, como falei, miséria, fome, fascismo, luta de classes. Então, é uma história que não é uma história para você ler numa tarde tranquila, sabe? É uma história pesada, é uma história que toca, mas é realmente fabuloso. Eu vou já pedir aqui a pausa, e quando a gente voltar, eu vou entrar mais na história. Eu vou contar o livro inteiro, tá? E eu vou pincelar algumas coisas. Mais uma vez, é um livro que você pode ler em várias ordens diferentes. Então, eu vou, na verdade, pincelar coisas que eu achei mais interessantes e coisas que eu acho que são mais necessárias para você ler na história. E aí a gente encerra. Podemos fazer assim? Fechou. Então, volto já. Opa! Já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois, muito que bem! Vamos começar então a falar, realmente, entrar melhor na história de Vidas Secas. Vidas Secas começa então, são 3 episódios, né, 3 capítulos. Começa então com a mudança, que é esse momento onde a família está andando no meio da seca, vindo de uma fazenda que foi assolada por essa seca e procurando um local para ficar em que eles tenham um mínimo de dignidade. É uma cena já violentíssima, porque o menino, acho que é o menino mais velho, se eu não me engano, ele desmaia por falta de hidratação, de comida, e não existe ali nenhum tipo de acalanto para essa criança. Acalanto? Acho que é acalanto essa palavra. Não existe nenhum tipo de carinho. O pai chuta, fala assim, bora, levanta. Aliás, essa é uma coisa muito louca, né? Que é uma das coisas que eu acho mais interessante nessa história. O quanto esses personagens, eles são brutalizados, eles são brutos. Eles mal sabem falar, eles não têm expressão, eles têm sentimentos, mas eles não conseguem botar para fora esses sentimentos. Eles são áridos até nisso, eles são escassos até nisso. Existe algo ali dentro, mas não sai. Por fora é só mais uma vez, gente, são músculos. Por fora é só uma casca de barro seco rachado. Eles não conseguem botar para fora sentimentos, não conseguem botar para fora o mínimo de tato. Eles não têm isso, não pertence a eles. Então a criança é chutada, bora, e toma pancada do pai, e não levanta porque dá desmaiada. A mãe que tem que levar. E aí eles se lembram do papagaio que eles tiveram que matar para comer, que era o papagaio da família. E assim eles vão andando até que eles chegam numa fazenda e conseguem, então, um local para ficar. A gente está falando, por década de 30, né? Esse livro é de 36, se não me engano, deixa eu ver. 38, a gente está falando de 38. Então, existe uma série de direitos que não existem, trabalhistas que não existem. Você tem uma escravidão que estava... um fim de uma escravidão que estava muito recente ainda. Você tem muita pobreza, e quando você tem muita pobreza, você tem a oportunidade de homens de poder enxergam a oportunidade de explorar o próximo. Então é isso, existe ali uma oportunidade de comida, de abrigo subhumano, onde o Fabiano até consegue receber uma grana, mas ele constantemente é roubado, entre aspas, pelo patrão, que para ele é uma criatura muito acima, porque ele tem o quê? Ele é letrado, ele sabe ler. Ele é um cara muito especial, porque ele tem o quê? Uma cama de tira de couro. Esse é o nível da pobreza de Fabiano. O patrão, que é um cara muito especial, tem uma cama de tira de couro, enquanto a cama dele é uma cama de pedaço de madeira. E isso pega muito, sim, a Vitória, por exemplo, que ela constantemente, durante todo a história, fica falando. Ela queria muito aquela cama de tira de couro, mas eles não conseguem comprar essa cama de tira de couro. E aí esse que é o seu Tomás da Bolandeira, o nome do chefe do Fabiano, paga o Fabiano mensalmente, mas sempre, né, falta uma grana, porque assim, a Vitória, ela faz
umas contas e nunca tá batendo com as contas que o patrão faz. E aí o Fabiano fala assim, não, mas por que tá faltando? E ele fala assim, juros. Não gostou? Vai procurar emprego em outro lugar. E aí Fabiano, não, sem problema. Aliás, isso acontece várias vezes. Em um determinado momento, Fabiano recebe um pouco do seu dinheiro, resolve beber e jogar. E aí, nisso tem uma pequena confusão. Ele não faz nada demais, ele só xinga um cara. Tipo, não, minto, ele nem xinga. Ele levanta e vai embora, puto, sem dar tchau. Só que um dos caras que estava jogando era um soldado, que eles chamam de soldado amarelo. Era um soldado. E o soldado simplesmente bate nele. Bate e joga ele na cadeia. Por quê? Porque ele não deu tchau. E aí, mais uma vez, você vai ter aqui Graciliano Ramos falando sobre o fascismo, sobre a capacidade que o outro tem de fazer com você o que você quiser, dependendo da hierarquia social que aquele cara tem. No caso, aqui o militarismo. Você tem os capítulos das crianças. Uma criança, que é o menino mais velho, ele tenta entender conceitos básicos ao redor dele, como, por exemplo, o que é inferno? E ele não sabe o que é, e ele não consegue entender, porque ele não consegue botar para fora, falar. Ele não tem a quantidade de palavras do conhecimento dele para poder botar para fora e perguntar, mas o que é inferno? Me explica esse conceito. Ele não consegue fazer isso. Lhe falta alfabetização. Não é nem alfabetização, porque não é sobre escrever, é sobre falar. Lhe falta verbo, né? E ele fica injuriado, a mãe bate nele, porque, mais uma vez, a violência, que é uma linguagem. Não é só a linguagem que falta verbal, sobra na linguagem física, que é a violência. E aí, a única criatura que ele tem para acalentar ele é a baleia, que é a cachorrinha. Aliás, é muito louco isso. Depois eu vi, nas minhas pesquisas, descobri que é uma coisa chamada isomorfia. Assim como os seres humanos desse livro, eles são animalizados, né? Então, o Fabiano anda e tropeça como se tivesse cascos. A criança anda sem sapatos e a sola do pé é árida, é dura, é calejada, como se fosse uma pata de um animal. As pessoas não conseguem botar nada para fora e falar, então eles grunhem como animais. Ao mesmo tempo que você tem essa animalização do ser humano dentro do livro, você tem a antropomorfização de baleia, que é essa cadelinha. A baleia, ela tem sentimentos extremamente complexos, dos quais o Graciliano Ramos consegue colocar no livro. Né? O menino mais novo tenta subir num bode para impressionar a baleia e impressionar o seu irmão. Aí ele cai. Aí o irmão dá risada e baleia. E o Graciliano Ramos escreve que baleia, tipo, faz balança a cabeça ai, como é? Em desaprovação. Baleia vai numa festa e ela fala assim, e ele fala assim, Graciliano Ramos fala, ela pensou em latim protesto, mas percebeu que não adiantaria nada porque ninguém se importa com os protestos dela. Olha o nível de camadas de sentimentos desse personagem, que é um animal. Então ele antropomorfiza o animal e ele animaliza o ser humano. E essa igualdade que é colocada entre eles chama-se isomorfia. Eu não sabia disso. E saber pesquisando sobre o livro. E eu achei isso incrível, porque você se pergunta muito isso. Foi baleia que virou humano ou foram os humanos que viraram animais, né? Aliás, uma coisa que na primeira parte do Lendo o Livro eu não pude comentar, porque seria spoiler, mas Baleia vai falecer. Existe um capítulo dedicado a todos os personagens. E o capítulo de Baleia, acho que é o 9º capítulo, embora tenha sido o primeiro a ser escrito, é o 9º capítulo, que é o capítulo da morte de Baleia. Que é um capítulo tristíssimo, mas é um negócio assim. Eu estava indo pro RPG e tive que parar no meio da Chácara Clabim pra chorar, porque tava um negócio assim, não ia conseguir andar. E triste esse capítulo. E ele é muito louco, porque, por exemplo, a baleia tá com raiva, né? Eles chamam de hidrofobia. Eu não sabia que hidrofobia era raiva. Na pesquisa eu descobri. A baleia tá com raiva. Aliás, mais pra frente você descobre que é uma doença que vai assolar outros animais ali da fazenda. E Fabiano, então, decide matá-la. E ele decide matá-la porque ele acha uma pena manter a baleia naquele estado.
Isso, na verdade, por mais que eu já tive que eutanasiar 2 animais, né? E eu não, porque eu não tenho coragem de ir. Mas na minha família já aconteceu. E por mais que seja uma coisa muito, muito dark, né? Às vezes é necessário, porque é melhor do que o animalzinho ficar sofrendo, assim. Enfim, e o Fabiano, ele fala isso, ele coloca isso, né? Que ele prefere fazer isso do que deixar a bichinha sofrendo. E isso é uma forma de carinho. Aliás, ele, em vários momentos, demonstra esse carinho por baleia. Quando ele tá preso, que ele fala assim, preciso voltar para minha esposa, para os meus meninos e para minha cachorrinha. Mais uma vez, o cachorrinho, cadelinha, o baleia, é sempre... Ela, toda vez que alguém se refere a ela, é num ponto de carinho que, por sinal, você não vê, por exemplo, no começo, quando a criança está desmaiada. Graciliano Ramos escreve para a segunda esposa, né? Ele teve 2 esposas, a primeira falece. Ele escreve assim, escrevi um conto sobre a morte de um cachorro. E o meu objetivo nesse conto era botar para fora uma compreensão de que animais têm, sim, alma. E como seria, se eles, no caso de eles terem alma, o falecimento, né? Como seria para o animal? E aí tem até um registro que ele vai falar com o padre, que ele estava morando numa pensão nessa época. Aí tem um registro que ele vai falar com o padre e ele fala assim, eu escrevi para que quando ela morresse, ela fosse para um céu cheio de preá. E o padre fala assim, não faz ela ir só ver os preás após a morte, faz ela ver os preás durante o processo de morte. E é isso que acontece, você tem Fabiano, então, resolvendo atirar na baleia por causa para matá-la. Assim, a Vitória segurando os 2 meninos, sabendo disso, levando as 2 crianças para um quarto e agarrando as crianças, ficam desesperadas, porque elas entendem o que está acontecendo, o que vai acontecer no caso. Fabiano atira, Fabiano não acerta a baleia, acerta uma pata e ela sai correndo. E é tão triste, porque ele fala assim, sai correndo tripé, assim, sabe, uma coisa horrorosa. Até que ela vai para o seu local favorito e ali se dá uma descrição de um processo de morte, onde ela finaliza falando, em sua agonia, sonhando que está na cozinha e um monte de preá chegando. E ela muito feliz porque... Ai, vou chorar, gente, peraí. Enfim, voltando aqui. E aí ela vê esse monte de preá vindo em direção a ela, ela fica muito feliz, porque durante muito tempo eles passaram muita fome. Inclusive, no primeiro capítulo você tem ela caçando um preá e levando para a família, porque é a matilha dela. E termina com ela, inclusive, vendo um Fabiano muito grande e lambendo a mão dele, o que leva a gente a crer que, para Graciliano Ramos, como autor, né, mesmo que tendo sofrido essa eutanásia torta do Fabiano, Baleia ainda vê seu dono como seu Deus, né? E é muito triste, gente, é muito triste. Isso não marca só o leitor, porque eu fiquei destruída. Isso não marca só o leitor, isso marca os próprios personagens, porque em vários momentos depois, Fabiano vai se lembrar de Baleia. Aliás, quando eles precisam sair, né, assim, a Vitória percebe que tem muito corvo no ar, ou seja, e eles estão bebendo a água dos animais, então ela fala assim, tá vindo seca de novo, a seca tá chegando mais uma vez, tá expulsando os pássaros, eles não conseguem encontrar água, então eles estão vindo para cá para beber água daqui, e aí Fabiano então percebe mais uma vez que precisa sair com sua família de onde ele está, porque senão a seca vai pegá-lo e eles vão morrer. E é muito louco como existe essa lembrança de Baleia com muita dor por todos os personagens. E existe também vários momentos em que Fabiano fala assim, poxa, aquele cavalo que é o cavalo que me deram, que eu gostava, eu não pude trazer ele, eu queria muito trazê-lo para ele fugir da seca junto com a gente, mas ele não vai poder vir. Então, existe um pesar pelos animais. A gente, Peta, devia pegar esse livro e usar como, sabe, porque a forma com que Graciliano Ramos dedica um carinho dentro dessa brutalidade toda para os animais é um negócio. Eu que sou mãe de pet, gente, puta que pariu. Vocês não têm ideia, eu conto esse livro me pegou nessa parte. Enfim, e termina então, assim, bem pincelado, tá? Assim, tem muitas coisas que acontecem no meio do caminho, tem uma festa que é muito louca.
para demonstrar, então, essa diferença de classe social, mesmo entre os sertanejos. Mas, enfim, é o que dá para contar aqui. E termina, então, com Fabiano e Sinha Vitória e suas 2 crianças indo, mais uma vez, pegando a estrada. Só que dessa vez, eles têm a ideia de não ir procurar outra fazenda mais uma vez, porque sabem que que a seca vai atingir lá. Eles têm a ideia de ir para a cidade. Não é um final feliz, tá, galera? Não é um final feliz. Mas existe, então, a quebra do ciclo, né? Do retirante da seca. E pesquisando, eu descobri que houve uma seca em 1932, no Nordeste, que ela dura alguns anos, acho que ela vai até 38. O livro, ele não tem um período onde ele se passa especificamente, mas muito provável houve uma inspiração sobre essa seca na obra do Graciliano Ramos, que foi uma seca que foi tão ferrada que campos de concentração foram criados para evitar que justamente esses retirantes fossem para Fortaleza, Ceará. Estima-se que 73 mil retirantes chegaram a passar e ficar presos nesse campo de concentração, que era mantido pelo governo. A seca ela durou alguns anos, ela acaba se espalhando do Ceará e chegando até o Sudeste. Então, por isso que naquela época ela foi considerada como uma grande catástrofe natural no Brasil. E é muito louco, porque eu, particularmente, nunca nem tinha ouvido falar dessa seca de 32. Então, a gente acredita, né? Os críticos acreditam que essa tenha sido a grande inspiração do Graciliano Ramos para escrever Vidas Secas. E, fora isso, também são algumas das suas experiências pessoais. Cara, assim, é isso. Esse livro é fabuloso. Mais uma vez, leia esse livro. Ele não é um livro caro, você consegue... Aliás, essa aqui é a beleza dos grandes clássicos da literatura brasileira, né? Você consegue encontrar muito barato em vários lugares. Um dia desse, eu falei pra vocês que eu peguei o Brinquedo Príncipe audiobook, né? E que eu sempre compro o que eu gosto. E aí eu comprei o Pequeno Príncipe, gente, tava R$14. Não são livros caros, então leiam os clássicos. Que vocês, talvez, Vidas Secas não vá ser pra você... Eu espero que seja, tá? Porque pra mim, realmente, esse livro é incrível. Mas talvez não seja o livro da sua vida. Mas você vai encontrar, gente, Machado, Clarice, Lígia. Tem tantas criaturas incríveis, sabe? José Lins do Rego. Tantas criaturas maravilhosas que escreveram literatura brasileira. Então, vão ler, sabe? Não espere uma gringa ler pra vocês quererem se interessar. Então, vão. E, assim, realmente, passem a palavra de Vidas Secas pra frente. Porque esse livro é fantástico. E se você tem cachorro, se prepare que você vai chorar que nem uma condenada, tá? Porque é o que aconteceu comigo. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe ele em suas redes sociais e com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, alguns públicos. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. E na última quinta-feira do mês, essa aqui, por exemplo, às 17 horas tem episódio especial. Às quartas-feiras, lá no @LiviaMulder, no Instagram, você tem o post de referência com todas as referências que eu dei nesse episódio, tá bom? Por favor, ajuda a gente lá compartilhando esse episódio. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.